Hey guys, sejam bem-vindos para o primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou a Madu e hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas de vocês sobre como é estudar nos Estados Unidos. Eu estudo em Orlando, na Flórida, e hoje eu vim aqui responder as perguntas de vocês que vocês fizeram lá no meu Instagram. Acompanhe o vídeo. Muitas pessoas me perguntaram sobre a minha escola, sobre como funciona, sobre adaptação. Eu vou tentar responder isso de uma maneira geral, que englobe todas as perguntas de vocês, de uma maneira fácil de entender. Eu tô no high school, e pra quem não sabe, o high school tem 4 anos. Muitas pessoas pensam que é um ano a mais do que o Brasil, mas na verdade não. Eles só fazem o 9º ano junto com o ensino médio. É o 9º, 1º, 2º e 3º junto. Por isso que são 4 anos. Quando eu tava no Brasil, eu tava terminando o 2º ano do ensino médio. E quando eu vim pra cá, eles me voltaram de novo pro 1º ano. O ano letivo aqui começa lá pro meio de agosto, depois das 2 primeiras semanas. Termina na última semana de maio, geralmente no dia 27, 28. Isso varia a cada ano. A gente tem o summer, nossas férias, e é junho, julho e 2 semanas em agosto. Então é que nem aquela musiquinha do Phineas Ferb. São 3 meses de férias que passam depressa. E a gente também tem algumas férias quebradas assim ao longo do ano. A gente tem uma semana de férias em novembro, 2 semanas de férias no final de dezembro e no começo de janeiro e uma semana de férias em março. Tirando todos os feriados que a gente tem aqui. Eu estudo das 7h20 até as 2h20. Eu tenho 7 aulas por dia, todos os dias. Tipo, todas as aulas que eu tenho em um dia se repetem todos os dias. Não sei se deu pra entender. Vale lembrar que eu estou falando tudo isso baseado na minha experiência, da minha escola, da minha cidade. Então, provavelmente, se você for assistir algum outro vídeo falando sobre isso em alguma outra cidade, pode ser diferente. A minha adaptação foi complicada no começo, mas graças a Deus aqui na Flórida tem muito brasileiro, então eu fiz amizade muito fácil, meus amigos me recepcionaram muito bem. E eu gosto muito dos meus amigos, inclusive. Eles me ajudaram muito com a minha adaptação na escola, com professores e tal. E na minha escola tem um programa para alunos que são estrangeiros e não falam inglês fluentemente. Acho que depende muito para você entrar nesse programa, porque antes de eu entrar na escola eu fiz uma provinha e eu não precisei entrar nesse programa, mesmo eu não sendo fluente, porque eles avaliaram meu nível de inglês e eles não acharam necessário. Esse programa te ajuda tanto com o inglês quanto com as outras matérias. Você leva as atividades de outras matérias para ir lá fazer e eles vão te ajudando e te explicando. Os professores aqui, a gente não chama eles de teacher, que nem a gente chama na escola no Brasil, nem de professor, não. A gente chama eles pelo sobrenome e é tipo, quando é mulher é Miss ou quando é homem é Mister ou Sir. Sobre a questão dos professores serem legais, varia muito. Acho que em todo lugar tem gente chata e gente legal. Acho que em todo lugar tem professor que explica bem, professor que não explica tão bem assim. E na minha escola não é diferente. No geral, eu gosto da minha escola, gosto dos meus professores. Eles não têm muita paciência, na verdade. Não sei se não gosto, seria a palavra certa, mas eles não têm muita paciência com estrangeiros nas aulas, com dificuldade de explicar. Mas na grande maioria não é o caso, tá, gente? Na grande maioria os professores são muito pacientes e são muito legais. Em comparação com aqui, nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho os Estados Unidos mais fácil. Eu acho que seria mais fácil ainda se eu fosse fluente. Como eu não sou fluente, isso complica um pouco. Mas aqui, sem dúvidas, a escola é mais fácil, porque não se aprofunda tanto assim nas matérias. Tem aulas, sim, mais aprofundadas, aulas avançadas, mas isso é uma opção sua. Você não precisa necessariamente pegar a aula mais avançada que tem. Aqui nos Estados Unidos tem aquele esquema de que que a gente sempre viu nos filmes, de que você levanta da sala e você vai pra próxima. Não são os professores que mudam. Eu acho isso bem legal, porque querendo ou não, a gente meio que acaba se exercitando de uma certa maneira. A gente não fica parado o dia inteiro. É legal porque em cada sala que você vai, você vê que o professor decora de um jeito diferente. A minha professora de francês decora a sala dela toda vez que tem um feriado, com o tema do feriado. A minha professora de inglês coloca as atividades dos alunos na parede. Enfim, às vezes parece bem uma colégio mais de criança, assim. É legal. Gente, me perguntaram, acabei de ler uma pergunta aqui muito boa, se tem muito menino bonito na escola. Depende. Só que é complicado essa coisa dos americanos. Tipo, dá um pouco de vergonha. Eu me dou melhor, assim, com os brasileiros, é mais fácil. Me perguntaram também qual é a sensação de sair da escola e ir pra Universal. A minha escola, ela fica na mesma avenida do que a Universal.
e a gente pode ir a pé. Então, às vezes, a gente sai da escola e vai, né, passear lá. E, cara, isso pra mim é muito surreal ainda, porque, tipo, eu cresci sonhando em vir pra cá e, tipo, hoje em dia eu estudo aqui, eu tô aqui, sabe? Tenho amigos e eu vou todo fim de semana pra Universal, então isso é maravilhoso, assim, tipo, ainda é surreal pra mim, mesmo que já tenham se passado até aqui bastante tempo. Muita gente perguntou também se é muito difícil se comunicar quando você não fala inglês. Gente, eu não considero meu nível de inglês o pior, mas eu também não considero perto de ser fluente. Mas não é tão difícil assim. Muitas vezes eles se esforçam pra te entender, eles vão te corrigir, então não tenha vergonha de falar na frente dos americanos, porque eles vão te ajudar, tá? E às vezes até muitos deles falam espanhol, então às vezes isso te ajuda. Muitos dos meus conhecidos americanos querem aprender português, então eles vão tentar te ajudar e vão querer que você ajude eles, então isso é uma troca bem legal. Agora, encerrando o assunto de escola e falando de coisas no geral, muitas pessoas me perguntaram várias coisas, então agora eu vou começar a ler as perguntas. Uma coisa que tem aí que não tem no Brasil e uma coisa que tem no Brasil e não tem aí. Não sei, acho que as oportunidades. Eu tenho muitas oportunidades aqui, acho que todo mundo tem muitas oportunidades, não só em relação à carreira, mas de diversão e etc. Acho que a liberdade que eu tenho aqui, a segurança que eu sinto aqui é maior do que a segurança que eu sentia quando eu estava no Brasil. Então eu acho que são coisas que tem aqui que não tem no Brasil. Coisas que tem no Brasil que não tem aqui, cara, a comida, minha família e os meus amigos. Só isso. Mas, no geral, não tem muito o que falar. As diferenças visíveis do Brasil, eu acho que eu falei, né? Nessa outra pergunta. A questão da segurança, acho que principalmente. Sei de acessibilidade, é que eu tenho acesso a muitas coisas que eu não teria no Brasil. Qual a diferença dos rolês do Brasil pro ZEUA? Cara, eu acho que no Brasil, não que seja uma coisa ruim, mas acho que no Brasil a galera quer muito, tipo, farra e não que isso seja ruim, porque eu adoro uma farra e mas aqui, pelo menos os meus amigos, a gente é muito mais rolê família, sabe? Uma vez ou outra tem um show aqui, aí a gente vai todo mundo junto, sempre todo mundo junto, sabe? Eu acho isso bem legal. Tem muito brasileiro aí? Tem. Muito. Sério. Em todo lugar que você for, você vai ver um brasileiro. Pelo menos aqui na Flórida. Todo lugar que você for, você vai ver um brasileiro, você vai escutar alguém falando português. Sempre tem brasileiro em qualquer lugar do mundo. E graças a Deus aqui tem um monte, porque acho que se não fosse pelos meus amigos brasileiros, eu acho que eu ainda estaria bem tristinha. Você prefere o Brasil ou os Estados Unidos? Cara, isso é uma pergunta bem difícil. Porque, como eu já disse, tem coisas que tem aqui que não tem no Brasil, tem coisas que tem no Brasil que não tem aqui. Então eu fico mais dividida. Mas, se eu pudesse escolher, eu não voltaria pro Brasil. Eu só traria as coisas do Brasil pra cá. Foi difícil fazer amizade com os americanos? Complicado, né? Não é que eu não tenho nenhuma amizade, tipo assim, uau, best friend forever, não. Mas eu tenho colegas de sala, amigas assim, que eu converso e tudo, consigo me comunicar bem. A galera me recepcionou bem, principalmente a galera que eu converso, né? Os americanos que eu converso me recepcionaram muito bem. Como é ver um monte de branco e loiro aí no ZEUA? Cara, não sei se você foi mal informado ou não, mas não tem só brancos e loiros aqui nos Estados Unidos, não. Muito pelo contrário. Tem gente das mais variadas raças, etnias, culturas, países. Aqui é um lugar onde eu vejo muito mais gente misturada do que no Brasil. Já pegou algum gringo? É verdade que os gringos são sem atitude? Eles beijam sem a língua mesmo? Ou é mito? Eu nunca fiquei com nenhum gringo. Se um dia eu ficar, eu conto pra vocês tudo isso. Mas pelo que me falam, sim, eles são sem atitude, sim, e não beijam de língua, não. Na verdade, pelas conversas que eu tive com as meninas americanas, que eu perguntei pra eles não é tão comum você beijar de língua uma pessoa que não é seu namorado. Tipo, pra eles é mais comum fazer outras coisas do que dar um beijo de língua. Tipo assim, eles já estão correndo sem nem saber andar. O choque cultural foi muito grande? Cara, eu adorei essa pergunta. Não, tipo assim, muita gente acha que aqui os Estados Unidos é completamente diferente do Brasil, mas, gente, por incrível que pareça, tem muita coisa parecida. As pessoas falam, mas tem o funk no Brasil, aqui tem o twerking, tipo,
Esses dias eu tava com os meus amigos, a gente passou por um posto de gasolina, tinha uma mulher dançando twerking no carro, tipo, na porta do carro. Falei, cara, sensacional, muito legal. O que eu sempre falo é a segurança, tipo, gente, é surreal, eu não tenho medo de sair na rua aqui. Tipo, ou pelo menos o medo que eu tenho aqui é 10 vezes menor do que o medo que eu tinha no Brasil. Um moço me chamou na varanda, assim, ele falou, ei, eu falei, ei. Aí falando, quantos anos você tá? Oi, tudo bem? Eu, oi, tudo. E quantos anos você tem? Eu, 16. Assim, ai, nossa, me desculpa. Tipo, isso é uma coisa que eu não vejo no Brasil. Eu nunca viria um cara de maior de idade perguntando a minha idade e pedindo desculpas pelo fato de eu ser menor de idade, ele ter vindo falar comigo, né? Então, acho que isso é legal. As pessoas se respeitam muito aqui. Mas ninguém liga pra roupa que você veste, pra música que você escuta. Então, como está sendo a sua adaptação? Cara, no começo, como eu disse, foi bem difícil, até eu começar a me enturmar e fazer amizade. Depois que eu fiz amizade, ficou tudo mais fácil pra mim. A minha adaptação foi, tipo, de 0 a 10 graças aos meus amigos. Inclusive, amo vocês. E, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem lá no direct do meu Instagram, que se vocês quiserem eu faço uma parte 2. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não esclareci direito aqui, me falem que eu tento fazer alguma coisa pra explicar melhor no meu Instagram. As minhas redes sociais vão ficar aqui na descrição e na capa do canal também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar aqui na divulgação do canal. Eu vou ficar muito feliz. Gente, eu sou meio esquecida, eu esqueci de dar tchau e falar pra vocês também deixarem sugestões de vídeos com assuntos ou vlogs que vocês gostariam de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo!